cidade de Pará de Minas, depois de Belo Horizonte, veio me entregar aqui em torno de 360 franguinhas para uma família que vai começar a vida na roça. É isso mesmo, começando a vida na roça e vai começar com um empreendimento para gerar receita aqui para a família. Vamos conhecer um pouquinho da história do Bruno e essa entrega de franguinhas que a gente fez aqui em Pará de Minas? Então, vamos ao vídeo. Bruno, então esse aqui são as franguinhas, né, que a gente trouxe para você. Isso. Bruno, por que você decidiu assim criar a franguinha? Você tem outra função, você é funcionário público, né? Sim, sim. Trabalho no estado aí já tem mais de 10 anos. Aham. Porém agora a gente resolveu vir para o campo aí para estar tentando aumentar a nossa renda aí. E a princípio assim não é uma decisão muito fácil, mas a família estava de acordo, né? Minha esposa, a gente veio. Não é muito fácil. É muito bonito, sim, de se ver, mas na prática acontecem coisas assim que fogem da nossa realidade. Outra coisa que me ajudou um pouco mais assim foi que nesse trâmite o meu pai, ele também vai vir morar aqui com a gente aqui, então ele vai poder ajudar e vai ser meu braço direito, acho que os dois braços. Né, Para ajudar a tomar conta do negócio, né? Isso. E assim, por que você decidiu assim criar galinha, né? Essa propriedade você já tinha ou você comprou agora? Como é que foi Não, essa história? compramos ela quando nós vendemos nosso outro imóvel. Aham. E meio que a galinha foi feita uma decisão assim, a gente ia mudar para a roça e precisava do que mexer no princípio, né? Aí nós pensamos assim, começar pela galinha até mesmo para ela conseguir manter a propriedade, à medida que for crescendo, conseguir dar um retorno para nós, entendeu? Interessante. E, turma, o que a gente sempre fala, né? Na pequena propriedade, que aqui é 4 alqueires, né? Não, 5 alqueires. São 8, só que 8 4 alqueires, utilizáveis, isso. que dá para utilizar. Então aqui 4 alqueires que vamos colocar assim, na baixada, que ele consegue aproveitar, o resto é mata. Isso. Então assim, numa pequena propriedade, o que dá para se produzir em escala, que você consiga ter uma renda bacana, é a criação de poedeiros para ovos. E foi isso que você localizou lá, que você pesquisou. Dentro das minhas possibilidades eu vi assim que poderia ser um potencial maior, assim, que de inicial eu poderia estar começando. Então você pensou na criação de galinha que encaixava no investimento que você conseguia fazer. Conseguia sim, né? Nem tanto, nem também tanto, né? Porque montar uma estrutura, ver as galinhas com quantidade, né? Tentar fazer dentro assim, para tentar gastar uma vez só, né? Para não precisar de ir corrigindo, acaba que você tem um gasto maior no início, né? E tudo isso foi feito pensando para potencializar a postura, né? E isso eu só vou descobrir depois que começar a produzir. no E turma, ele fez um galpão, vocês vão ver a estrutura dele, a estrutura assim, de primeira mesmo, tudo com todo o cuidado possível, material tudo bem feito, né? Você já buscou esse conhecimento para conseguir fazer do jeito certo, fazer uma vez só, como ele falou aqui. E vocês vão entender aqui, né? Cada passo aqui da estrutura dele, eu vou mostrar para vocês. E outro detalhe importante que ele começou também foi com as franguinhas. Então as franguinhas, por que você decidiu começar com as franguinhas primeiro do que as pintainhas? Qual foi a decisão sua? Bom, a princípio ainda a nossa casa ainda não está pronta e nós temos temos a necessidade de estar iniciando até para iniciar no mercado, né? Você tem uma quantidade menor de ovos, vai aumentando a clientela, aí você vai aumentando a produção e ainda não temos assim, a experiência e a gente não está morando num imóvel, né? Então assim, as pintainhas tem que ter um cuidado maior, você tem que estar próximo ali realmente para vir, olhar a temperatura, olhar as necessidades que elas precisam, né? E a ave assim, ela já vem com a ave, já tem uma certa resistência, né? Então, já está assim, vacinado. Já tem essas questões aí. Então, isso é importante porque é o seguinte, a maioria das pessoas que vão começar, elas fazem de forma errada alguns fatos aqui, que é o que eu vou explicar aqui agora para vocês, que eu estava até falando também para o Bruno. Ele aqui dividiu o galpão dele aqui em 3. Então ele consegue aqui ter 3 lotes em produção. Até aquilo que a gente estava conversando atrás lá, 3 para 1, é que você tem que ter um lote em recria, na verdade. Em cria, né?
em fase inicial, começando, um lote pintinho e 3 lotes produzindo, você pode utilizar esses 3 lotes aqui em produção e pode fazer a sua cria, os pintinhos em outro local. Então você pode fazer o sistema de 3 para 1, que é 3 lotes produzindo e 1 em desenvolvimento, só que esse desenvolvimento sendo fora daqui. Então você consegue fazer, né? Por que você tem que ter pelo menos 3 para 1? Porque quando você iniciou com um lote aqui, as franguinhas, se você só deixar para adicionar um novo lote aqui, quando essas aqui estiver parando de produzir, você vai ficar sem ovos durante um período, porque as aves elas começam em alta produção, depois elas vão decrescendo devagarzinho. Então se você esperar, quando chegar no final da postura para adicionar um novo lote, vai ter período que você vai ter que esperar as franguinhas que chegarem, desenvolver de novo, crescer para poder começar a produzir para você colher os ovos. Então o que é o correto a se fazer? Se comprar pintinho, você já compra calculando para essas franguinhas estarem aqui produzindo com 20 semanas, então 20 a 24 semanas, né, nessa faixa. Então o primeiro lote entrou hoje com 7 semanas, então o correto seria o quê? Daqui a mais 11 semanas adicionaria ou um novo lote aqui com 7 semanas ou adicionaria um lote com pintinhos. Ele teria aqui um novo lote para produzir depois de 20 semanas de novo. Então o terceiro lote, depois de mais 24 semanas novamente, então ele vai ter o terceiro lote e os 3 aqui produzindo. Quando ele inserir o quarto lote e último lote dessa sequência, o primeiro lote que ele entrou aqui já vai estar saindo, já vai estar parando a produção e o primeiro lote ali vai entrar produzindo. Então o ciclo ele vai constante. E aí o ano inteiro você está produzindo. Você não vai só produzir durante um período e vai ter oscilação. Então vai chegar em um momento que você vai estabilizar ali na produção e você vai contar com aquela quantidade X de ovos. Então se vai ser, vamos supor, se ele colocar 360 aves aqui, 360 vezes 3 dá 720, 1080, é isso mesmo. Vamos imaginar aqui que dá uma média aí de 75%. Então ele vai ter aí quase 800 ovos diário constante, entendeu? Então é isso que faz o escalonamento de produção para você ter uma produção constante. E esse escalonamento de produção, né, você pode fazer 3 para 1, que é 3 lotes produzindo e 1 em recria. Você pode fazer 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1. O que vai diferenciar é o quê? É o tempo que esse lote vai entrar. Então você vai dividir aí 90 semanas de idade pelo tanto de galpão que você vai ter. Então 90 semanas de idade. Se eu tiver 9 galpões ou 9 estruturas, a cada 10 semanas ou 12 semanas, você tem que deixar o vazio sanitário, você entra um lote novo. E aí você vai ter constantemente aí aquela produção. Então é assim que faz o escalonamento de produção. O que eu estava explicando para ele, você sabia disso, não é que eu estava explicando ou não? Não tinha. Isso é um segredo, turma. Por quê? O que você pensou em fazer aqui com esse escreveu? Já comprar um outro pintinho aqui, depois comprar um outro do outro lado? Isso, eu pensei em já comprar um lote, só que fica para dividir entre as duas áreas, essa aqui e a do fundo lá. Mas tem uma idade a mesma. A mesma idade. Manter todas as 3 mesma idade. Aí o que acontecia? Geralmente ocorre assim. Quando as 3 chegarem no final da produção, às vezes você não separa o dinheiro para poder comprar as aves de novo, né? Se for comprar as franguinhas, fazer novo investimento. E aí você vai ficar sem produção durante o tempo, ou às vezes até fecha. Então tem muitas granjas que as pessoas começam, na hora que acaba aquele lote ali, chega a 2 anos, que vai parando a produção, a pessoa sai do mercado. Porque ela não faz o planejamento para ele se manter no mercado para pelo menos uns 5 anos, que é o ideal. Você faz planejamento para 5 anos para você ter uma constância e atender o cliente, porque o mais difícil é o quê? É você começar, montar sua clientela e depois fidelizar ela. Aí você fidelizou seu cliente, ele está contando com aquele ovinho ali sempre, seja um consumidor final ou que seja um mercado ou um supermercado. Aí chega no final do período, você vai para de produzir, não tem mais outro para ele. Então, você conquistou ele durante aquele período, você vai se perder. Né? Então, ocorre demais isso daí, por isso esse escalonamento é importante. Né? Então, vamos conhecer agora aqui a estrutura do Bruno, né? Mostrar para vocês o sistema de linha que ele fez aqui, mostrar tudo aqui que ele produziu aqui nesse galpão, e vocês vão ver detalhes e detalhes aqui de tudo. Vamos conhecer lá? Então esse aqui, Bruno, é o galpão onde está as franguinhas, né? Olha só que bacana. E aqui tem muitos fatores que é importantíssimo para o desenvolvimento das aves corretas. Você evitar desperdício e evitar também molhar a cama, é regulagem do bebedouro e do comedouro. Isso é importantíssimo. E não tem segredo, vou mostrar para vocês agora como é que é regular. Olha só. Aqui, ó, vou tentar pegar uma água aqui. Aqui nós temos a franguinha, né? E como é que é a regulagem do bebedouro? O bebedouro é bem simples, ó. A gente olha aqui a ave, então o dorso dessa ave aqui, ó, que é as costas dela, a gente tem que colocar aqui o bebedouro um pouquinho mais alto, em torno aí de 3 dedos ou 5 centímetros mais alto. Para que esse bebedouro mais alto? Para que a ave não jogue a água para fora aqui e molhe a cama.
Então isso aqui é uma forma de você regular aqui o bebedouro e evitar que a cama se molhe. Aqui, para essa ave aqui, por exemplo, ele está um pouquinho baixo. Por quê? Porque tem outras aves aqui de porte um pouquinho menor. Então aqui está um pouquinho mais baixo. Mas se pensar aqui nessa ave aqui, esse bebedouro aqui deveria estar nessa altura aqui, ó. Para ela conseguir beber tranquilamente e não entornar, né? Mas pensando aqui no geral, para as outras que estão um pouquinho menor, então está na altura legal, né? E o comedouro é um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O comedouro, a gente pegando a ave aqui também novamente, de exemplo, a gente regula ele aqui na altura do dorso da ave. Então na altura da ave aqui a gente vai colocar o comedouro. Então aqui está regulado certinho, ó. Para quê? Para que a ave também não jogue comida fora. Se você vê comida aqui no chão, quer dizer o quê? Que o comedouro está mal regulado. Está mal regulado talvez na altura ou está mal regulado que talvez na vazão também. Essa vazão aqui a gente não pode deixar uma vazão muito alta, tá? Aqui, por exemplo, não tem muita quantidade de ração, mas se você encher o comedouro até no alto, a vazão aqui de um dedo e pouquinho é suficiente para encher aqui e as aves se alimentarem tranquilamente. Então, se ficar muito cheio aqui até na tampa, as aves vão jogar a comida para fora. E a gente tem que evitar esse desperdício aí. E aqui, o que é recomendado aqui nesse caso aqui? O fio aqui, você colocar uma corrente para que você consiga regular a altura aqui sempre. Então, você vai pegar aqui na corrente e só trocar. Então, a gente já orientou aqui o produtor para ele substituir a cordinha da corrente, porque você vai precisar praticamente toda semana fazer a regulagem aqui do bebedouro, né? E aqui, nesse bebedouro aqui, a regulagem é mais simples, olha só. Tem essa cordinha aqui, então praticamente, ó, você vai subir aqui, ó, e você consegue regular para cima ou para baixo o bebedouro. Então você faz a regulagem. E aqui o sistema que ele utilizou, um sistema pendular. Esse bebedouro aqui, ele dá até para 75 aves, cada um deles, tá? E esse comedouro aqui, que é um comedouro de 30 quilos, é o específico para produção de ovos, ele dá até para 45 aves. Então você tem que também fazer a medição de quantidade de comedouro e bebedouro corretamente para que você consiga atender todas as aves. Então se a gente pensar aqui que aqui tem 360 aves, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fazer 5, 30, está faltando comedor. Então precisa colocar pelo menos uns 2 comedouros para conseguir atender todas as aves. Talvez a cidade dá para atender tranquilo, mas pensando em elas se desenvolverem, aí sim você vai precisar de mais comedor. Então só falta instalar, porque tem ali, então. Não... Tem os comedouros ali. É. E assim, é importante, turma, ter a quantidade correta para não ter disputa na hora que você for alimentar as aves. Então, a quantidade correta é importante, a altura é importante para que as aves não tenham disputa na alimentação, todas se alimentam por igual, para que elas se desenvolvam por igual, porque é imprescindível as aves ter acesso à alimentação à vontade, vamos dizer assim, para se desenvolver, e acesso à água também, porque essas aves elas têm que crescer por igual. Existe um manual da linhagem para isso, para você acompanhar a idade das mesmas e acompanhar também o peso das mesmas. Se elas não chegarem na fase de produção, que é geralmente de 18 semanas para frente, 18 até 20 semanas, no peso que está pedindo o manual, a gente tem que atrasar a postura das mesmas para que elas consigam chegar no período certo ali, no peso certo e no período certo. Então a gente tem que atrasar um pouquinho, por quê? Porque se elas estiverem com um peso abaixo do que é o recomendado no manual, elas vão começar a botar os pequenos, elas vão botar menos também. E se elas estiverem acima, também a produção vai ser baixa. Então a gente tem que fazer esse controle e tem que estar no mínimo 80% de todo esse lote aqui dentro de 10% para menos ou 10% para mais do peso adequado. Outro fator que é importantíssimo na produção de ovos e que muitas pessoas têm dúvida também é na cama utilizada. Aqui, por exemplo, ó, a gente está utilizando aqui a maravalha. Então, uma maravalha nova, acabou de colocar aqui. A maravalha é o que? A gente chama de cepilho, é a casquinha da madeira, olha só. Então, quando a gente plana a madeira, sai essas casquinhas aqui, não é o pó, tá? O pó ele faz mal para as aves. Então, esse aqui é um material que geralmente se acha com abundância e é o de custo mais baixo, por isso que é muito utilizado essa maravalha aqui. E ela pode ser utilizada a maravalha, pode ser utilizada a palha de arroz, pode ser utilizada sabugo de milho, pode ser utilizada outras palhas de amendoim, de feijão, enfim. Tem vários outros materiais que podem ser utilizados. Bagaço de cana também pode ser utilizado.
o que a gente tem que observar é o que tem disponível perto de você, né, perto da sua propriedade, e que você consegue repor com facilidade. Então a Maravalha é o mais utilizado porque tem muitas madeireiras aí no Brasil afora que a gente consegue comprar. E outro fator que é importantíssimo é o quê? É a quantidade aqui a ser utilizada. Então aqui o ideal é o quê? É pelo menos aqui de 8 a 15 centímetros. Então aqui, ó, seria uma quantidade assim, ó, que seria o adequado. Por quê? Porque a Maravalha, a gente não precisa ficar substituindo ela de tempo em tempo. A gente vai tirar essa Maravalha aqui só no final do lote. Então o que a gente faz com essa cama aqui? A gente vai tratar a mesma para que ela consiga se manter durante mais tempo. O que é o tratar? É você fazer desinfecção com desinfetante à base de amônia quaternária de tempo em tempo, se for semanalmente ou de 15 em 15 dias. Jogar o cal se for preciso também. Retirar a cama molhada e substituir por uma cama nova se tiver necessidade também. E revirar a cama para que a cama que estiver por cima, que estiver mais compactada, ela venha para baixo aqui para se descompactar. Porque a cama, qual que é a função dela? Ela vai retirar a umidade das fezes da galinha, é o primeiro fator. Vai aquecer as galinhas, né, mantê-las aquecidas, né, durante o período aí de frio, etc. Então ela não vai estar direto no piso, ela vai estar aquecida, né, com a cama. E também evitar que as aves machuquem o pezinho aqui, ó, em contato direto com o piso. Então ela tem essas 3 funções aí para poder melhorar a produção das suas aves. Então a gente tem que utilizar a quantidade correta, porque se você utilizar uma cama muito baixinha aqui, igual está aqui hoje, ó, aqui vai colocar mais, né, para ajustar. Colocar muito baixo, você vai ter que ficar dando manutenção e tendo que repor a cama de tempo em tempo. Então ela vai se compactar facilmente e aí ela vai ficar ruim, você vai ter que tirar. Então por isso que a gente tem que colocar a quantidade adequada, um material que seja de fácil absorção, que retire a umidade corretamente, para que você utilize uma cama ideal e você não precisa ficar trocando a cama tão cedo. E as aves aqui adoram, olha só. Uma opção de ninho que é bem viável aqui para a produção de ovos, essa aqui que nós vamos ver aqui no produtor Bruno, olha só. Então aqui, Bruno, você fez um ninho que você consegue fechá-lo, não é isso? Sim. E aí você consegue também transformar em puleiro. Como é que ele funciona aqui? Mostra pra gente. Ele fecha aqui para as aves não voltarem para o ninho no final do dia para dormir, né? Para não sujar os ninhos. Ah, olha só que bacana, turma. Então aí, ó, a ave ela consegue entrar aqui, ó. Aqui ele já baulou aqui, ó, para não machucar o pé. Olha só que legal. E aqui na hora que elas estiverem produzindo, elas conseguem entrar. E quando ela botar, o ovo ele vai rolar para fora. Tecnicamente sim, agora só prática, depois na prática mas ele vai ver se vai funcionar. Tá com uma queda bacana aqui. E assim, turma, detalhes construtivos do ninho que ele fez aqui, que são importantes, olha só. Ele já fez um ninho aqui com altura de 40 centímetros do solo e ele utilizou a mureta, ó, vamos pegar aqui, Gustavo. Ele utilizou a mureta como base dele, ó. Então tá em torno aqui, o tijolo é 20 centímetros, 40 e poucos centímetros do solo, né? Então, essa opção aqui de fechar e utilizar o próprio fechamento aqui como puleiro, excelente, que ele pode aproveitar aqui a própria estrutura que fecha, a própria portinhola, para ser a base aqui para as aves, né, entrarem no ninho. Quando ele quer fechar, ele só vem aqui, ó. É do lado de lá ou do lado de cá? Dos dois lados. Dos dois lados, né? Ele tem um prego aqui, ó. Aqui eu tô tomando um couro. A cabeça do prego tá maior. Não, é porque tem um jeito. Tem um jeitinho, né? É. Olha só. A de ladinho tem que ser. Tem que ser de lado, senão não vai não. Duas horas depois. Você corta essa parte, tá, Gustavo? Aproveita pra você falar também que a correntinha serve pra sustentar o peso. Isso. Você falou. Aí você corta essa parte que ele ficou errando muito aí, com intensidade. E aqui, turma, tem várias vantagens, né? Então a vantagem de fechar e a correntinha ela vai servir também para sustentar o peso. Então a correntinha dos dois lados vai sustentar o peso aqui. Se subir 10 aves ao mesmo tempo, a correntinha vai apoiar aqui e vai sustentar o peso também. Vamos ver agora lá do outro lado também, para vocês verem como é que fica bacana aqui. Fica bem prático para colher, né? Vai lá pra cá. Vai lá. Olha só. Aqui, ó, quem tiver na colheita dos ovos aqui, ó, vai só abrir aqui a portinhola e os ovos vão estar aqui disponíveis para a pessoa poder colher. Olha só, bem prático. Eu venho aqui, prático, fácil. Talvez um upgrade aqui nos ninhos que o Bruno provavelmente vai fazer, ele pode comprar aqueles rolos de, como é que chama aquele negócio? Esses tapetinhos de mesa, né, para colocar em Volta aqui. prato. Falta essa parte, tá?
Aqui um upgrade que o Bruno pode fazer é comprar tipo aqueles tapetinhos de mesa, né, que coloca o prato por cima e colocar aqui para poder amortecer ali os ovos. É um upgrade que ele pode fazer e é lavável, ele consegue sempre dar manutenção nesse tapetinho também, que for na hora que for necessário. E aí os ovos vão, a galinha vai botar, vai amortecer no tapetinho, ele vai rolar para cá sem ter o risco de quebrar. Então essa aqui é uma opção de ninho, que você colhe pelo lado de fora, você não precisa entrar dentro do galpão para colher os ovos. Então fica bem interessante, né? E aqui de fora a fora ele já tem os ninhos adequados. Esse aqui é uma altura só, mas ele fez até com 2 alturas, né, Bruno? Isso. Olha só, ele tá com 2 alturas, ó. Então, um pouquinho mais baixo, 40 centímetros, fica na altura lá bacana pra gente poder colher. E outro aqui, um pouco mais alto aqui também, onde ele consegue colher com facilidade. Olha que bacana. Fácil, prático, é um ninho adequado para facilitar aqui o dia a dia dele. Então tem vários modelos de ninho, esse aqui é um deles e é um dos mais utilizados hoje em dia para o sistema semi-intensivo, o sistema caipira de criação. Outro item importantíssimo na granja é a lona. A lona ela serve para vários motivos aqui no galpão. O primeiro motivo é a proteção do sol. Então, se o sol pegar diretamente aqui, a gente tem a lona para proteger. Apesar que o galpão ele tem que ser construído também de forma com que o sol não pegue na lateral, ele passe na cumieira do galpão. Então a lona serve para proteger do sol, proteger de vento, proteger de chuva e também proteger do frio. Então tem vários fatores. E aqui do Bruno, o que ele fez? Ele pediu uma lona sob medida, né, Bruno? Isso. O pessoal veio aqui, eles tiram a medida e fazer a instalação, né? Eu nunca havia mexido, eu acho que nem perto eu ia conseguir fazer um serviço tão bem feito assim, né? É. Então assim, o que eles fizeram aqui? Eles já fizeram a medida da lona toda. Tem algumas partes que são fixas, né, Bruno? São partes que não tem necessidade de ser móvel. Isso aí se chama bandeirão, eu esqueci Bandeirola? É isso, uma bandeirola para evitar a chuva, né, ficar greta, né, que ela vai subir por trás ali, ó. Isso. E um detalhe que é importante é o seguinte: a lona ela tem que subir de baixo para cima e não de cima para baixo. Tem gente que trava ela em cima e aí deixa ela descer. Por que ela tem que subir de baixo para cima? Porque a lona, quando ela sobe de baixo para cima, você consegue abrir um pouquinho, se porventura você quiser deixar entrar um ar para as aves, e não vai entrar, né, chuva e etc. Então às vezes está chovendo, mas está muito abafado, você abre um pouquinho ali, não vai cair chuva dentro e vai entrar um ar aqui para poder, né, as aves respirarem um ar novo. E se fosse de baixo para cima, daria greta, a chuva pode entrar dentro, enfim. Por isso que é dessa forma que é feito. E aqui eu vou mostrar do lado de fora para vocês verem na prática como que funciona aqui essa lona. Vamos lá. E aqui, turma, olha só. Essa catraca aqui, ó, fecha toda essa extensão aqui, todo esse lado aqui. Então foi feita a instalação de forma com que ele consegue fechar toda essa extensão somente aqui com essa catraca. Mostra aí, Bruno, na prática como é que é. Bacana, né? Então isso aqui é essencial para as aves, porque agora que elas estão num ambiente bem fresco, controlado aqui de temperatura, a gente consegue controlar a temperatura interna, porque essas aves elas precisam ter uma temperatura adequada, elas precisam também ter uma umidade adequada para elas conseguirem produzir bem. Então, Bruno, aqui internamente, o ideal é você colocar aqui também um termômetro para que você consiga medir a temperatura interna desse galpão. Então a temperatura ideal é de 18 graus até 25 graus interna. Então se ela tiver muito quente, talvez você vai precisar subir a lona para refrescar, ou se estiver muito abafado, talvez você precisa baixar a lona também para refrescar. E se for uma região muito quente, o que vai precisar fazer? Instalar o ventilador, para que você consiga também controlar a temperatura ali adequada, para que as aves não sofram tanto com estresse de frio e nem estresse calórico demais. Isso influencia no consumo de ração, no consumo também de água e faz com que elas diminuam a produção. Então se elas comerem ração demais e faltar na água, não botam bem. E se elas beberem água demais, que seria no calor, e faltar na ração, também elas não vão botar bem. Então por isso que a gente tem que manter essa quantidade de temperatura ideal aí, para que as aves produzam bem. E um dos fatores que as pessoas perguntam muito é o seguinte: linhagem X ou Y, às vezes qual que é a linhagem adequada para o Nordeste, que é uma região muito quente? E a resposta é muito simples: não existe a linhagem adequada para uma região, e sim a gente adaptar a nossa estrutura
às aves. É basicamente isso. Então, se no local fizer 45 graus, o que você tem que fazer? Fazer como o Bruno fez aqui, ó. Ele fez um galpão mais alto, colocou uma telha adequada para que ele consiga baixar aqui a temperatura do galpão. Aqui é uma região quente aqui? Não, é que acho que passa os extremos, né? Tem pouco tempo que a gente tem a propriedade aqui, então assim, e a gente não mora, né? Aham. E aí daqui 2 meses esperamos já tá residindo, então assim, acho que só morando aqui mesmo, mas aqui tem os extremos, né? Na época de frio eles falam que é muito frio, mas durante o dia o sol aqui é bem pesado. É. Então a gente tem os extremos. E aí, por isso a importância da lona, para que você consiga controlar a temperatura interna ali. Se tiver muito frio, você fechando aqui, você mantém uma temperatura amena lá dentro. E se estiver muito quente também, em alguns casos, ou vai ter que abrir ou vai ter que fechar para também manter uma temperatura adequada lá dentro, para que as aves consigam se alimentar adequadamente, beber água adequadamente, para ter a produção adequada. E esse é um dos fatores aqui importantes para a lona. Vamos descer aqui para mostrar para o pessoal também como é que é na prática. Olha só. A gente só volta um pouco A catraca. Olha só. Aqui é uma barra de ferro? Aqui é uma barra de ferro aqui interna para pesar, para que consiga baixar corretamente, corda de nylon e a lona que é feita sob encomenda. Eu vou passar, vou deixar o contato desse pessoal da lona aqui para vocês, tá? Para quem quiser entrar em contato e adquirir com eles, que aqui eles fazem sob encomenda, né, Bruno? Fazem. Então eu vou pegar o contato com o Bruno aqui, porque eles já vão, você manda a medida para eles e eles mandam pro Brasil inteiro. Eles instalaram aqui também no seu caso, né? Instalaram. Então aqui no caso do Bruno eles instalaram, que eles são daqui da cidade, mas em outras regiões talvez não vai ter como instalar. Então é mais ou menos ver aqui como que foi feito no Bruno, né? Copiar aqui o sistema e aí, ou perguntar para eles também, eles vão orientar, né? Para que instalem para você aí. Então esse é o sistema de lona, que é importantíssimo também para um galpão de poedeiras. Um erro muito comum na hora de construir o galpão é escolher a tela incorreta. Quando você vai construir o seu galpão, se escolher a tela incorreta, você pode estar condenando o seu galpão para ser aprovado numa possível fiscalização, num possível selo de inspeção aí para você conseguir vender em grandes mercados. Por quê? A tela, Bruno, né? Onde você tirou essa informação aqui que a tela tem que ser mais fina assim? Bom, internet, né? YouTube, cursos, enfim. Porque, turma, o que acontece? A tela, ela não pode ser mais que 2,5 centímetros. Por que a tela não pode ser mais de 2,5 centímetros? Para pássaros externos não acessarem aqui dentro do galpão. Então, olha só, menos de 2 dedos aqui de largura, porque pássaro não consegue acessar aqui. E até mesmo outro tipo de animais, né? E um detalhe importantíssimo é o fio aqui também que o Bruno utilizou. Essa aqui você mandou fazer sob encomenda, né? É o pessoal que faz, né? O pessoal aqui da região faz sob encomenda para ele. Estava até instalando aqui hoje mesmo. E é um fio grosso. Então gambá, outros tipos de animais não conseguem acessar aqui o galpão porque é um fio resistente. Esse fio, se eu não me engano, é um fio 18 ou 16, naturalmente 18. Tem que ser fio 20 para baixo, né? O fio 20, ele é um pouco mais fino do que esse fio aqui, tá? Agora não pode ser o 22 ou 24, que é aquele fio de tela bem fininho. E outro fator importantíssimo da tela, olha só, aqui no Bruno ela vai até o alto, olha só, e ela tampou ali o telhado, para pássaros também não acessar nem por ali. Então, aqui no caso dele, ele mandou fazer sob encomenda, ele conseguiu fechar até o alto. Se não conseguir fechar com a tela, você pode comprar um passarinheiro ali, né? Para você bloquear ali os pássaros de acessar aqui internamente do galpão. Então, aqui na área externa, foi utilizada uma tela correta, que é uma tela com 2,5 centímetros. E essa tela aqui, que é uma tela que está sendo utilizada na divisa de uma estrutura para outra, é uma tela de 7 centímetros, não tem problema, porque aqui não faz diferença, não tem problema, porque não vai entrar pássaros, os pássaros não vão estar aqui dentro. Então é só uma divisa aqui de uma tela para outra. O que falta aqui que ele vai colocar posteriormente é uma lona para poder fazer a divisa aqui de uma estrutura para outra, para que as aves não tenham contato. Então a tela, juntamente com a lona, ele consegue criar 2 lotes aqui com idades diferentes, sem problema algum, né? Então quando você utiliza essa tela aqui, por exemplo, na parte externa, o que ocorre? Ocorre que não é aprovado quando você for futuramente querer regularizar a sua estrutura. Sim. Aqui na nossa região também eu pude contar com a ajuda também do pessoal da Emater, né? Ah, isso é importante. Então assim, nós ficamos em Pará de Minas, mas mais próximo aqui nosso aqui é Florestal pela distância. Então, tem uma escola também aqui, não tem Florestal? Escola técnica? Ou universidade? Não, tem universidade, Universidade. IEF, tem assim? Não.
a Universidade Federal de Viçosa. Isso. O campus fica aqui. E o pessoal da Emater, tem aqui que ajudou a gente aqui, foi o Wesley, né, que deu muita... auxiliou eu algumas vezes, né, vindo aqui, conversando. E só que aqui nós pertencemos à Paz de Minas, né? Então também nós fomos lá em Paz de Minas, conversou o pessoal da Emater, mas aqui o pessoal de Florestal nos Deu suporte aqui, maior. O pessoal da Emater. Isso é importantíssimo. Em qualquer lugar do Brasil, você pode solicitar a Emater para te dar esse suporte. A Emater é um órgão federal, na verdade não é um órgão federal, né? É um órgão que ele faz parte aí, faz serviço pelo governo federal. Ele atende gratuitamente os produtores, pequenos produtores que querem começar qualquer negócio no meio rural. Né? E eles não cobram nada. Então tudo que a Emater faz é gratuito e ela dá esse suporte para os pequenos produtores para eles conseguirem fazer as coisas do jeito certo. Né? Tem várias cartilhas a Emater tem, né? Tem. Chamam para curso, né? Inclusive depois que eu mudei aqui para a cidade, antes de montar o meu mesmo, eu já fui numa visita até de um curso que eles estavam dando de manejo de água caipira. Na época a gente visitou um outro viário. Aí assim, vai ver um curso daqui e assiste um vídeo dali. E você vai E pegando eles essa informação, compareceram aqui também na propriedade, também no local. Até me ajudou a tirar algumas medidas, né? Porque depois a gente vai. São 3 lojas, a gente vai dividir aqui. A área externa também. A área externa. Então, uma semana elas vão pastar na parte superior, na semana na parte inferior. Aqui. E você vai plantar a grama específica, né? Isso. Tem tempo, elas estão aqui franguinhas, 7 semanas ainda, então tem tempo ele plantar a grama e aí a grama desenvolver. Então a gente recomendou aqui pro Bruno não soltar as franguinhas pelo menos uns 30 dias para elas acostumarem aqui com o local, para elas saberem onde elas vão dormir, etc. E depois pode soltar para que elas consigam acessar a área externa e depois volta aqui para dentro. Então o Bruno, ele começou num negócio, vamos dizer aqui no sítio, um experimento, né? Que ele vai contar pra gente agora se compensa ou não, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Compensa plantar um milho para você alimentar as aves? Até o pai dele tá aqui, que é o que tá fazendo a colheita também. O meu seu braço pai direito. é seu braço direito aqui do sítio. Braço direito, esquerdo, coração, a alma, tá pondo a alma no negócio. Ele aposentou e você resolveu dar mais serviço pra ele. Uai, sítio? Quem meu filho Gostou da vida, demais, né? é, Eu vou pra roça Vai descansar. descansar, faz uma redinha. Descansar. Quem te enganou? Entre aspas. E tu, o pai, como é que é o nome do seu mesmo? Edmar. Seu Edmar, que ele é o pai do Bruno e vai ajudar a tomar conta aqui das aves, né? E o seu Edmar estava agora há pouco aqui colhendo o milho que eles plantaram aqui. Então esse milho aqui, todo que tá aqui atrás, é um milho que o Bruno plantou. Ele colheu? Não acabou ainda não, né? Não colheu tudo não. Tá, tem muita coisa pra colher. Tem muita coisa ainda para colher. Porém nós não temos maquinário. Eu acho que compensa para quem tem já o maquinário, porque se você for pôr na ponta da caneta aí, para quem não tem um maquinário é torcer para pelo menos empatar, para não ficar no prejuízo. Então assim, eu acredito que nós aqui, eu acho que talvez vamos empatar. Eu ainda não sei que ainda não terminou a colheita, só no final ver o que produziu no terreno. Mas esse biotec experimento é o seguinte: futuramente a gente pretende caminhar do caipira para o orgânico. Então assim, até o espaçamento que nós temos aqui para as aves pastarem já foi planejado para elas terem no mínimo 2 piquetes. A gente pretende plantar ave frutífera, que pede, né, para aves orgânicas. Porém esse milho ainda não é classificado como Específico para orgânico. Ele é transgênico ainda. Mas eu acredito que é melhor você empreender na área aí, no terreno, outra cultura, e dessa cultura talvez você Tirar o dinheiro. Mas mesmo assim comprar o milho De quem já tem maquinário. Só na prática aí, seu Edmar, seu colhendo aí, o que o senhor achou? Olha, para que aí eu vejo para mim, hoje, como nós estamos iniciando, é só para quem tem a máquina. Que aqui vocês colheram na máquina, né? Nós estamos colhendo na máquina. Só que é alugado. Alugado. Você paga a hora. E se fosse na mão de buiano, milho por milho? Não compensa. Trampo demais, né? Não compensa. Não tem mão compensa. de obra na roça hoje. Hoje nós não temos mão de obra, mas está com muita dificuldade na mão de obra hoje. Até no maquinário para alugar.
né, Bruno? Até no maquinário para alugar. Então aí eu vejo hoje, igual ele já falou, só para quem tem um maquinário. Entendi. Então se não tiver o maquinário, turma, como vocês estão vendo, é uma pergunta que as pessoas fazem. Compensa plantar o milho, colher para poder eu tratar as aves? É melhor focar na produção, comprar de quem já tem maquinário, comprar de quem já tem tudo, porque é muito trabalho e a mão de obra na roça ela tá difícil. Né? Então você ficar contando para você fazer tudo, foca no seu negócio que é o quê? Produção de ovos, e quem planta milho, deixa o pessoal lá que investir em máquina lá de R$1 milhão, né? E aí você vai ficar competindo com o cara? Não tem jeito. Né? Jamais. O custo fica totalmente inviável. Então é uma dica para vocês aí. Apesar que aqui, olha só, colheu da máquina, já tá limpinho, ó. Não tem que fazer hoje, né? Colheu hoje. Foi hoje aí, ó. Olha só. Tá bonitinho, ó. Então assim, mesmo assim, você fazendo essa colheita na máquina aqui, o custo que você tem de aluguel da máquina, mão de obra que você tem que estar lá junto para poder colher. Passou o tempo, porque a máquina, as espigas começaram a pender, nisso subiu cipó que está atrapalhando a colheita, aí está caindo muita espiga. E se chover também atrapalha também? Isso, então assim, aí a máquina estava emprestada, então assim, a gente teve que esperar ela disponibilizar. Então, para quem não tem o maquinário, eu não indico não, pela nossa experiência de tudo que nós passamos. Então é a resposta aí para quem faz as perguntas. Compensa plantar? Foca primeiro no seu negócio, depois futuramente, quem sabe, compensa você plantar. Turma, e aqui tá o Bruno e a família dele toda. Pai do Bruno, a mãe do Bruno, a esposa do Bruno, que é a senhora é a Maria Madalena, e as filhas dele. Como é que é o nome seu? Esther. Esther. E você? Alice. E você? Sofia. Sofia. O Pedro. É Pedro? E o novinho? Tiago. Tiago, olha só que família linda. Então a família do Bruno toda, né, Bruno? Vai mudar pra cá em breve. Isso. Tá construindo uma casa. Inclusive a gente filmou a casa dele. Tem um detalhe, né? Quem tá fazendo a casa? Isso aí, isso aí. Ele mesmo fazendo a casa, isso é incrível. Tá construindo a casa dele e a casa é muito chique. A gente filmou com o drone aí, vai rodar aí pra vocês verem também. E grande mesmo, ó. 1, 2, 3, 5. Eu queria pelo menos uns 3. Não sei se o esposo vai querer, não. Tá tempo. E aí, Bruno, o que você tá achando dessa experiência e você também? De mudar pra cá? Ainda não mudamos, né? Vamos descobrir. Ó, tivemos aqui no terreno. Mas já estão fazendo piquenique aqui, já Já. tem casa na árvore. A parte boa a gente já tá conseguindo aproveitar, né? Já tá aproveitando. Hoje veio a família toda porque é a realização de um sonho mesmo, né? Chegar as primeiras galinhas, né? O seu de Mada, a Helena, que ajuda muita gente aqui, né? Pra poder cuidar, e é um desejo que a gente já tinha, assim, de viver, ter uma vida mais tranquila, viver do campo. Eu sei que, assim, a gente já se deparou aqui com muita dificuldade, que uma coisa é você falar assim, eu vou morar na roça, outra coisa é chegar morar na na roça e morar na roça. E a gente nem mora ainda, né? Então, mas é muito bom quando as crianças chegam e brincam, vamos lá pra chácara, e hoje, ansiedade ontem, todo mundo, a gente vai lá receber a galinha tá chegando, não chegou, então agora é muito trabalho, mas também É prazeroso. pedir a Deus que abençoe, agradecer e trabalhar, Acima de tudo, Deus, né? Assim. trabalhar para E tu? conquistar isso. E isso é gostoso, que é o seguinte, eu mesmo saí da cidade, fui pra roça, e assim, eu posso falar pra vocês com experiência minha também. A gente mora na cidade, a gente tem aquela vida corrida ali, tem o nosso trabalho, etc. E quando a gente vai pra roça, tem os desafios, né? Como tem na minha cidade, né? Que são outros, são diferentes. Mas aqui a vantagem maior é que vocês estão construindo algo pra vocês, algo que é importantíssimo. Esse é um ponto importantíssimo. Algo que é escalável. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que... Não vai... Tem que ficar caladinho. Você vai falar também, senão fica um áudio ruim. Então algo que é escalável, que a gente vê várias pessoas, vários exemplos aqui na região mesmo de Pará de Minas, que conseguiram escalar na produção, conseguiram começar devagarzinho e ter um grande negócio. E é algo que começou devagarzinho. A Dona Helena já tá colhendo batata, né, Dona Helena? Já tem hortinha lá. Começando a cuidar, o quiabo aí já colheu bastante, agora começando a colher da batata. Que legal.
A gente vai colhendo aos poucos. E turma, eu trouxe um presente aqui pro Bruno, vou lá pegar que eu tava esquecendo. Ele até me cobrou ali na hora que eu cheguei também. Vou lá pegar, vou trazer de uma vez aqui, que é a hora de entregar o presente dele, né? Então, meu presente é esse aqui, né? O N-Max, pra ele utilizar aqui na produção dele, né? Pra ele conseguir formular a ração dele. Mesmo se ele estiver comprando a ração pronta, ele utilizar pra melhorar ainda mais a ração dele. Então aqui, Bruno, você já ouviu falar do N-Max ou não? Não. Então vamos falar pra ele o que é. O N-Max ele é um núcleo vitamínico e mineral. Então o que é um núcleo vitamínico e mineral? Ele tem várias vitaminas e minerais que são essenciais para as galinhas. Além também de melhoradores de desempenho como probióticos, prebióticos, aminoácidos essenciais. Para quê? Para que a ave absorva melhor os nutrientes, o milho, a soja e os outros nutrientes, ela absorva melhor e ela aproveite esses nutrientes para se desenvolver mais. Então com o N-Max ele consegue ter uma fórmula muito mais completa de ração e faz com que as aves desenvolvam melhor, né? Então o N-Max aqui, esse 1 kg faz 500 kg de ração, para dar uma quantidade bacana. E o N-Max ele tem para crescimento, que é esse daqui, pacotinho pequenininho, né? Ele consegue fazer 500 kg. E tem também o de postura. E o de postura, vou botar a imagem na tela aí, tem também o postura já com urucum. Então quem quiser formular uma ração e já ter uma ração com uma coloração bacana para transformar a gema do ovo aí mais vermelhinha, tem o N-Max postura também, que é um lançamento da Chave do Campo. Então quando ele estiver na produção de ovos, ele até perguntou pra mim, né, mais cedo, né? Ah, como é que faz pra ter uma gema vermelhinha? N-Max com urucum já vai resolver e é totalmente natural. Então ele pode utilizar sem problema algum, não é nenhum aditivo industrializado. É um N-Max com urucum da planta mesmo, para que você consiga aí ter a gema do ovo bem vermelhinha. Então tá aqui o N-Max. E outro presente que eu falei que ia dar pra ele, né? Agora eu vou cumprir aqui, é o nosso curso de formação de criadores. Então o Bruno ele vai precisar aqui de um suporte para ele poder aprender a lidar com as aves. Então a gente vai passar para ele aqui o nosso curso de formação de criadores, de forma gratuita, para que ele consiga também aprender o manejo aqui e outros detalhes que são só quem está na prática mesmo, como você mesmo disse, né, é que vai conseguir ver de verdade como é que funciona, né? Esse é um presentão para você aí, Bruno, pra você começar aqui e, se Deus quiser, se desenvolver mais. Eu quero voltar aqui depois, vendo isso aqui cheio de aves e com a produção lá em cima e ele com muitos clientes. E largou a profissão dele e está focando aqui só no sítio. Se Deus quiser. Foi bacana. Obrigado, hein? Obrigado a vocês, turma. E aí, esse foi o vídeo aí. O que vocês acharam? Aprendendo um pouquinho sobre criação de galinhas? Viram a estrutura top aqui do Bruno? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora é, ó, partir para casa. Daqui lá são 400 km, 7 horas de viagem praticamente. Então a gente vai voltar para casa novamente. Obrigado, turma, por ter acompanhado até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Que vai com Deus. Amém.